Olá você, seja bem-vindo ao canal Cangaço do Século XX. Eu sou o Alonso José Silva. Nesse vídeo vou contar para você a morte de Lampião, Maria Bonita, Enedina e mais 8 cangaceiros. José Ribeiro Filho, um ex-cangaceiro de Lampião que tinha a alcunha de Zé Sereno, testemunho ocular dos fatos ocorridos no cangaço, em uma entrevista que ele concedeu ao canal Cangaçologia no YouTube, ele dá um depoimento histórico, onde fala com detalhe como foi a morte de Lampião e Maria Bonita, na manhã do dia 28 do mês de julho de 1938. O ex-cangaceiro conta também como ele e sua companheira Sila conseguiram se escaparem em meio ao tiroteio. É com base nesse depoimento importante que neste vídeo vou contar para você como foi o fim de Lampião e Maria Bonita, sua mulher. Lampião, aos 41 anos de idade e 22 de cangaço, já se sentindo um pouco cansado daquela vida cangaceira agitada, atravessando de estado para outro, correndo, escondendo da polícia, decidiu repousar alguns dias na fazenda de Pedro de Cândido, seu coiteiro, em um lugar chamado Grota do Angica, em Sergipe. O ex-cangaceiro Zé Sereno relatou em seu depoimento que ele estava em Sergipe com seu bando quando recebeu um bilhete de Lampião, que se encontrava no estado de Alagoas, para que viesse juntamente com seus homens e se ajuntasse com ele ao lado do Rio São Francisco, para juntos seguirem e se ajuntar com os outros bandos para uma grande reunião lá na Grota do Angica, em Sergipe. Mas Zé Sereno não gostou, não achou de acordo essa reunião naquele esconderijo, pois, segundo ele, o lugar não tem saída. Entretanto, era completamente sem segurança para a salvação do grupo no caso de um ataque. Porém, Lampião alegou que já tinha mandado comprar previsões de mantimento e já estava combinado para o portador levar lá na Grota do Angico. Zé Sereno pergunta: quem é o portador? Lampião responde: Pedro de Cândido. Zé Sereno não gostou nada disso e disse para o chefe: logo Pedro de Cândido, capitão? Tem tanta gente boa aí de confiança, capitão? Lampião pergunta: por quê? Zé Sereno respondeu dizendo que ele, toda vez que olhava para Pedro de Cândido, seu coração palpitava mal e sentia no ar um mau pressentimento. E disse mais para seu chefe: o senhor ainda vai ser traído por esse tal de Pedro de Cândido. E sugeriu: capitão, quando Pedro de Cândido levar as mercadorias, nós sairemos de lá, tá combinado? Lampião respondeu: tá combinado, mas depois mudou de ideia. O ex-cangaceiro Zé Sereno disse em seu depoimento que no dia 27 o coiteiro Pedro de Cândido esteve com eles no local. Zé Sereno disse que suspeitou que a visita do coiteiro seria para espionar e passar informações para o tenente João Bezerra. Segundo Zé Sereno, as mercadorias foram levadas dia 28 às 8 horas. É estranha essa parte desse depoimento, pois o cerco aconteceu na manhã do mesmo dia. Nesse caso, já teria acontecido. Segundo diz o ex-cangaceiro, entre as mercadorias continha 3 litros de pinga. Zé Sereno destampa os litros e manda Pedro de Cândido, portador, beber um trago de cada litro. No caso de envenenado, o traidor então morreria. Mas, ao receber as mercadorias, o cangaceiro sentiu o cheiro de traição e percebeu que Lampião e todo o bando já estava sendo cercado. Nisso, Pedro de Cândido chamou Lampião e falou: capitão, vamos acertar que eu quero ir embora. E Lampião lhe pagou as mercadorias. Pedro de Cândido, já montado para ir embora, olha para Zé Sereno e pergunta: quantas pessoas vocês são? O cangaceiro, muito irritado, perguntou: por que você quer saber? É porque às vezes a pinga não dá e amanhã eu trago mais, respondeu o coiteiro traidor. Zé Sereno lhe disse zangado igual uma fera: não,
não te interessa quantos nós somos. Pinga é só para tomar um trago, não para encher barriga. Com essa de Pedro Cândido, Zé Sereno não teve mais dúvida que eles estavam sendo traídos pelo coiteiro. Depois que o traidor foi embora, Lampião chamou Zé Sereno e perguntou: por que você estava discutindo com Pedro Cândido, Zé Sereno? Seu cangaceiro e afilhado conta o caso e lhe diz: capitão, nós estamos bombardeados. O chefe pergunta: por quê? Acho que estamos sendo cercados, respondeu Zé Sereno, e aconselhou a Lampião para que todos eles saíssem de lá naquele momento, mas a ordem do chefe supremo foi de sair no outro dia cedo. Zé Sereno descobriu que as outras bebidas, além daqueles 3 litros de pinga, estavam envenenadas. Lampião pergunta: e os 3 litros de pinga? Não tem veneno. Pedro de Cândido bebeu delas, respondeu o cangaceiro. Zé Sereno sugeriu que eles deveriam sair o mais rápido possível dali, mas como Lampião não concordou, Zé Sereno saiu contrariado e chamou a turma dele, pois liderava um subgrupo de cangaceiro, e pôs todos na revanche e recomendou que tomasse cuidado, mas porém ninguém não ligou. Às 4h30 da manhã, Zé Sereno grita chamando todos os cangaceiros para irem tomar banho. Zé Sereno, como bom estrategista, o chamado para irem banharem era apenas para uma estratégia para desviar a atenção da volante policial do acampamento. E assim, talvez, teriam chance para fugirem, e esse era o pensamento de Zé Sereno. Mas ninguém deu crédito e ninguém ligaram, pensando que Zé Sereno estava assombrado, segundo depoimento do ex-cangaceiro. O tiroteio começou quando Amoroso, um cangaceiro de 13 anos de idade, saiu para buscar água para fazer o café e um soldado lhe atirou, mas errou o alvo. Amoroso largou a vasilha e correu para o acampamento. Relato do ex-cangaceiro Candeeiro diz que o soldado atirou em Amoroso numa distância de quase queima-roupa. Deu 2 tiros nele e errou. Penso eu que talvez o praça se emocionou pensando em entrar para a história de ser o primeiro soldado do tenente João Bezerra a dar os primeiros tiros e matar o primeiro cangaceiro naquele ataque. E ao apertar o gatilho acabou errando os 2 disparos. O garoto voltou correndo para o acampamento. A partir daí então choveu bala para todos os lados. Um pouco antes, Maria Bonita e Sila, mulher do ex-cangaceiro Zé Sereno, tinham saído e sentaram em uma pedra para fumar. Sila viu uma piscagem de luz como lanterna e comentou para a companheira o que tinha visto, mas Maria Bonita disse que era vagalume e não deu importância naquilo. Porém, Sila ficou de antena ligada observando e viu várias vezes o piscar de lanterna, porém não comentou para ninguém além de Maria Bonita. Existe um vídeo de documentário de um escritor e pesquisador profissional do tema cangaço que não desmente a ex-cangaceira Sila, que ela poderá ter de fato visto os piscados de uma luz. Porém, o escritor e pesquisador concorda com Maria Bonita, que não era piscar de lanterna, mas sim de vagalume. A versão do estudioso é que o tenente João Bezerra, policial experiente, acostumado a lidar com combate, não seria maluco de piscar lanterna, sabendo que não ia brigar com qualquer um, mas sim com Lampião, um cangaceiro inteligente, estrategista e o mais valente de todos os tempos. O ex-cangaceiro Zé Sereno disse também, em sua entrevista, que se sua mulher Sila tivesse contado para ele que tinha visto o piscar de luz,
naquela noite ao amanhecer do dia 28 do mês de julho de 1938, na Grota do Angico, a história do ataque da Volante sobre os cangaceiros, comandada pelo então Tenente João Bezerra, seria totalmente diferente. Nesse caso, eu concordo plenamente com o ex-cangaceiro, pois, como sabedor da luz, que seria de lanterna ou não, com certeza Lampião teria se organizado com seu bando para fugir ou para revalidar o ataque. Segundo o ex-cangaceiro Zé Sereno, Lampião foi atingido com uma bala na testa e tombou, sem a chance de dar nenhum disparo. E assim findou Lampião, o rei do cangaço. Na hora que Lampião foi alvejado, Zé Sereno ainda deu 15 tiros ali e correu. Mas quando chegou em sua barraca, todos já tinham fugido, inclusive Sila, sua mulher. Aí ele se entrincheirou em umas pedras e mandou bala. Foi quando viu Luiz Pedro descendo de cima, já baleado, caiu e morreu. Nisso ele, Zé Sereno, recebeu uma rajada de metralhadora nas pernas, por sorte não foi atingido. Quando olhou para o lado do córrego, estava fervendo de policiais. Reconhecendo que não tinha chance de vitória, Zé Sereno, por ser inteligente e estrategista, não abriu fogo e fugiu daquele local. Como estava dando uma garoa de chuva e com a fumaça da pólvora do tiroteio e ainda um pouco escuro, ninguém conhecia ninguém. Então, aproveitou-se e saiu entre os soldados dizendo que era companheiro. E assim conseguiu se escapar. Sila, sua mulher, e algumas de suas 5 companheiras e a maioria dos 30 cangaceiros também conseguiram se escapar. Alguns saíram feridos, como por exemplo o ex-cangaceiro Candeeiro, que foi baleado no braço. No ataque morreu Lampião, o rei do cangaço, sua mulher Maria Bonita, Enedina e mais 8 cangaceiros. Todos eles tiveram as cabeças decepadas e levadas pelos policiais. Dizem alguns historiadores que Maria Bonita teve a cabeça decepada ainda viva. Lampião estava esperando Curisco chegar com seu bando para, numa reunião, tratar de um assunto muito importante com todos eles reunidos. Assunto este que não foi revelado, portanto, ninguém nunca soube e nunca irá saber do que se tratava. Após a morte de Lampião, Zé Sereno assumiu o comando geral dos cangaceiros sobreviventes, mas passou a ser perseguido implacavelmente pela polícia, para acabar de vez com o cangaço no Nordeste brasileiro. O então presidente Getúlio Vargas resolveu conceder anistia aos cangaceiros que entregassem em um prazo determinado. O novo chefe Zé Sereno, reconhecendo que na vida cangaceira não havia futuro, porque mais cedo ou mais tarde eles seriam pegos pela polícia, em reunião com seus homens, entraram em acordo e se entregaram, recebendo do presidente Getúlio Vargas o perdão de todos seus crimes cometidos. Com total liberdade, cada um seguiu seu rumo em busca de nova vida. O destino da maioria deles foi São Paulo. Zé Sereno e sua companheira Sila, por exemplo, foram para a Bahia, depois para a capital paulista, onde faleceu de morte natural com boa velhice. José Ribeiro Filho, Zé Sereno, ex-cangaceiro que pertenceu ao bando de Lampião, nasceu no dia 22 do mês de agosto de 1913, faleceu no dia 16 do mês de fevereiro de 1981, aos 68 anos de idade. Hilda Ribeira de Souza, a ex-cangaceira Sila, companheira do ex-cangaceiro Zé Sereno, viveu um pouco mais, faleceu aos 81 anos. Ambos foram sepultados no Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo. Zé Sereno foi funcionário público, trabalhou como vigia em uma escola municipal no bairro Jaguará, na zona oeste de São Paulo. O ex-cangaceiro Zé Sereno
faleceu no Hospital do Servidor Público, no bairro da Liberdade. Então, assim morreu José Ribeiro Filho, ex-cangaceiro Zé Sereno e ex-chefe de subgrupo do bando de Lampião, o Rei do Cangaço.